Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor. 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que está começando o seu Resenha Express com muita informação do Fluminense. Fluminense com mudança de treinador, a gente trouxe ontem aqui no Resenha Express, a gente vai falar mais sobre esse bastidor. Se liga aí. Resenha Express voltando em hora em definitiva. Eu peço aos amigos e às amigas aquele pacote do YouTube para se inscrever no canal e deixar o seu like, muito importante para o conteúdo do Resenha chegar a mais tricolores. Mas para chegar a mais tricolores mesmo, vocês não podem esquecer disso aqui, ó, o hype. O hype, você deu o like, aparece a opção de hype, você já vai lá e dá um hypar para ajudar a gente a entregar para outros tricolores o nosso conteúdo. Você também pode, se quiser, ir lá no celular, no comentário, puxar ele para o lado e dar um hypar aí, vai ajudar bastante a gente. Fiquem então esses pedidos encarecidos a vocês, tá bom, galera? Dando sequência, a gente vai falar aqui um pouco ainda sobre o Zubeldia, a repercussão da demissão do técnico Luiz Zubeldia. A gente traz aqui a Bárbara Coelho, cara, que foi uma das jornalistas que mais bancaram o Zubeldia e que no momento lá, no final lá da virada para a Copa do Mundo, quando a gente estava aqui defendendo a demissão dele, ela disse que era um absurdo cogitar a demissão do Zubeldia porque ele estava em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. É aquilo que a gente fala, né? Eu espero que o que aconteceu com o Zubeldia sirva de exemplo também para os jornalistas que defenderam isso. Por que eu estou falando isso? Porque os números, às vezes, não reproduzem o que realmente está acontecendo. Né? Às vezes você está jogando mal e os resultados estão vindo e você está ali achando que está tudo bem, mas nem sempre os números representam o que está acontecendo. Existe aquilo que eu falo, desempenho barra resultado. Quando você se prende só no resultado, você está errado. E quando você se prende só no desempenho, também está errado. As duas coisas têm que se equilibrarem, têm que se coadunarem. E a gente vai ver aí o que a Bárbara Coelho falou ontem, né? Ela deu a opinião dela sobre a demissão do Zubeldia. Vamos ouvir aqui a Bárbara Coelho. Vamos lá. Do Fluminense, até pouquíssimo tempo eu defendia muito o trabalho do treinador, porque acho que as informações que a gente tem aqui, ele é um cara que chega cedo no CT, é um cara que se entregou para o clube mesmo. Acho que ano passado ele conseguiu resultados importantes, mas para além de números, o problema para mim não é ser eliminado de competições importantes, é como a gente é eliminado. O jogo contra o Vasco foi muito ruim e contra o Rivadavia no Maracanã foi uma vergonha. Inclusive jogadores que não costumam oscilar, não costumam jogar mal mesmo, estavam mal no jogo. Então, assim, um time sem coragem, com medo de jogar, errando muito. Então, se o trabalho do Zubeldia, a gente defendia o trabalho dele, porque é um cara trabalhador, treina muito, caiu por terra nessa semana, né? Porque o time não tá conseguindo jogar. Tá errando demais. Então, é que eu falo, é uma análise equivocada, porque o trabalho do Zubeldia, ele tá muito ruim há muito tempo. O Fluminense teve ali um bom desempenho até abril. De abril para cá, o desempenho do Fluminense caiu absurdamente. Só que alguns resultados ainda estavam acontecendo. O que ela está falando agora é que agora caiu demais. Não, agora chegou ao fundo do poço. E o que ela sustentou por muito tempo é que a demissão só poderia acontecer quando chegasse no fundo do poço. Mas você pode evitar que chegue no fundo do poço. E não evitaram. Pensaram como a Bárbara Coelho e mantiveram o Zubeldia até chegar ao fundo do poço. Acho que é basicamente isso. E não dá para colocar em xeque, esperar, né, uma eliminação numa Libertadores para pensar numa mudança. Então, acho que demorou, inclusive, mas espero que a gente consiga se classificar na semana que vem com o Marcão de sempre. É um cara que está no clube, que ama o clube, que tem identificação com o time, conhece todo mundo, conhece muito bem de vestiário, sabe o que fazer, até porque não precisa inventar muita coisa não para a gente conseguir se classificar, porque vamos combinar que o Rivadavia não tem nada demais. Sobre o próximo treinador, não tem nem ideia. Não tenho opinião, não. O negócio é a gente se classificar e espero que a diretoria trabalhe em cima disso. Tá aí a Bárbara Coelho dando a opinião dela aqui. Assim, ela é coerente, tudo, mas assim, é o que eu falo. Ela é da visão que o melhor é ir pro fundo do poço. Eu já penso diferente. Enfim, vamos ouvir aqui o Felipe Melo também. O Felipe Melo falou também sobre a demissão do Zubeldia. Vamos dar uma ouvida aqui no Felipe Melo aqui também, vamos lá. Ele falou no Sport TV. Tarde.
O Zubeldia era chamado carinhosamente na minha casa de inimigo da base, que foi assim no São Paulo, estava sendo assim no Fluminense, e eu creio de verdade que começou a despencar para um outro lado quando deram a autonomia para um treinador simplesmente virar as costas para a base do clube. Uma base... Aqui ele está fazendo uma crítica à gestão, não está nominando a gestão, mas está criticando a gestão, porque ele diz que deram a um treinador autonomia para ignorar a base, né? Ele está dizendo isso com todas as letras, né? Vamos lá. Rica, em todos os sentidos, um clube que tem no DNA revelar grandes atletas, né? Isso aí desde os primórdios do Fluminense. E acaba pagando muito por isso, né? E nos últimos tempos ele, inclusive, vinha pagando pela língua, falando besteira, inclusive, da base, que não tem craque, não tem jogador, que pode chegar aqui, ser titular e tal. Não fala português, como o maestro falou, mas gosta de trazer quem fala o idioma dele. Né? Quantos estrangeiros tem no Fluminense, né? Então, assim, muitos deles são bons, mas confesso que alguns não deveriam vestir a camisa do Fluminense. Não vou citar nome, até por ética e por respeito. Foi tarde, né? Tá aí, cara. Pegou até pesado. Falou que tem cara que nem deveria jogar no Fluminense. Ele tá fazendo menção ao Castilho, claramente, né? Claramente é o Castilho que ele tá fazendo menção. Só no outro lado, o Thiago Silva elogiou o Zubeldia, né? Disse que é uma pessoa da melhor qualidade, né? Matéria do GE traz essa informação. O Thiago Silva se despedindo, né, do Zubeldia e dizendo que é uma pessoa da melhor qualidade. O Netflix está clipando aqui a matéria, né? E ele fala aqui, bota aqui a fala do Thiago Silva. O Thiago Silva, na postagem dele nas redes sociais, colocou: a despedida nunca é fácil, principalmente quando dividimos o dia a dia com uma pessoa tão competente e humanas. Quero agradecer de coração a você, mister, e a toda a comissão por tudo que construímos juntos. Mais do que excelentes profissionais, vocês são pessoas da melhor qualidade, que deixam um legado de trabalho e respeito, dedicação e caráter. Foi uma honra compartilhar essa caminhada, aprender com cada um de vocês e viver momentos que ficarão para sempre na memória. Desejo muito sucesso nos próximos desafios. Está falando aqui o Thiago Silva, e aqui a postagem dele na rede social aqui para o Zubeldia, elogiando o técnico Luiz Zubeldia. Você vê que é um antagonismo, né? O Felipe Melo, aqui, ó, botar para vocês aqui, ó, dando porrada, e o Thiago Silva não, né, exaltando o treinador. Tá aqui, ó, a fala do Thiago Silva. Esse texto que eu acabei de ler é o texto que o Thiago Silva colocou. Tá aí para vocês aí, ó. É isso. Tá aí o texto e Thiago Silva elogiando aí o técnico Luiz Zubeldia. Galera, vamos falar um pouquinho agora de mais um pouquinho desses bastidores da demissão do técnico Luiz Zubeldia. O que a gente ficou sabendo aí e eu trago para vocês aqui, tá? Realmente a demissão do Zubeldia aconteceu ontem às 7 horas da manhã, tá? Foi assim que aconteceu a demissão. Mas a informação que eu tive, e é uma informação de bastidor, é que essa demissão, na verdade, foi comunicada aos jogadores numa mensagem de WhatsApp um pouco antes do Zubeldia chegar no Fluminense, tá? A informação que eu tive é que por volta das 6h30 da manhã, a assessoria de comunicação do Fluminense mandou aquela nota que foi publicada às 7h42 para os jogadores. E depois a nota foi publicada. Essa foi a informação que eu tive. Então, quando o Zubeldia chegou no Fluminense, ele chegou para treinar como se fosse um dia normal de trabalho. E aí ele foi convidado para ir até a sala da presidência. O Mário e o Matheus, a informação que eu tive é que eles dormiram lá, próximo ao CT. Num hotel próximo ao CT, acordaram cedo e foram mais cedo que o Zubeldia para o clube. Tá? O Zubeldia chega às 7 todos os dias, e nesse dia o Matheus e o Mário chegaram um pouco antes das 7. Quando o Zubeldia chegou, ele foi recebido na sala, né, de reunião, e lá foi comunicada a demissão, e ele ficou muito surpreso, ele não esperava que fosse ser demitido presencialmente pela manhã. Ele achava que o trabalho continuaria, inclusive estava desenvolvendo um plano, né, para os jogos, para o jogo contra o Rivadavia. O GE trouxe uma informação parecida, só que na informação do GE, parece que o GE diz que a mensagem do WhatsApp foi enviada pouco depois da publicação no site. E a informação que eu tenho, não. A informação que eu tenho é que o post que depois foi publicado no site foi enviado um pouco antes. O que isso muda? Muda nada, né? Muda nada, não tem muita relação com nada, mas foi assim que o Zubeldia foi informado da sua demissão do Fluminense.
E como eu falei, o Zubeldia estava convicto de que continuaria. O Zubeldia achava que continuaria. Ele acreditava que continuaria. Mas não foi isso que aconteceu. Ele não continuou e foi avisado da demissão presencialmente assim que chegou para treinar o Fluminense. O Marcão segue como interino, né, como auxiliar, e no caso vai ser o técnico interino, e há a intenção do Matheus de fazer um teste, de ver esse jogo contra o Palmeiras e o jogo contra o Rivadavia. Se o Marcão se classificar, o Marcão segue como técnico até o final do ano, mas provavelmente o Fluminense não vai contratar um treinador para a partida contra o Rivadavia. Vai de Marcão para esse jogo mesmo. Vamos ver o que vai acontecer as cenas dos próximos capítulos. Não tenho informação de que o Fluminense procurou algum treinador, sondou algum treinador. A informação que eu tenho é que o Marcão vai até o fim do ano, ok? Essas foram as informações do Resenha Express, Orações Tricolores. Forte abraço. 8 horas da noite tem resenha de sexta-feira, resenha de sexta. Eu aguardo vocês. Valeu.